Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar vossos assentos, fiquem à vontade, a casa é do Pai. Estamos felizes nesta noite. Quero primeiramente agradecer ao Senhor por ter nos concedido essa oportunidade rica e verdadeira. Quero agradecer a confiança do pastor Sebastião mais uma vez por nos conceder essa tribuna, o qual já temos a oportunidade de ver vários outros pregadores transmitindo a palavra de Deus com muita propriedade e veemência. Agradecer ao presbítero Anderson pela confiança de estar nos cedendo o dia de hoje para estar aqui como oralto da palavra do Senhor. E Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Bem verdade que já sentimos muita presença de Deus nessa noite, mas não podemos sair daqui sem fazer aquilo qual Deus nos enviou aqui nessa noite. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir vossas Bíblias. Nós vamos usar um pouquinho de Bíblia hoje. Quem trouxe uma Bíblia, diga amém. Aleluia. Aqui a igreja, eu creio na Bíblia, né? Então nós somos o povo da Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, o capítulo é número 22. Nós vamos ler 2 versículos aqui em Apocalipse. O versículo de número 13. Apocalipse, capítulo de número 22. O versículo é o de número 13 e de número 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia. O versículo de número 13 do capítulo de número 22 de Apocalipse diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. O 14 diz assim: Bem-aventurado todos os que lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro, assim ganharam o direito à árvore da vida, e pode adentrar na cidade através de seus portais. Queria convidar os irmãos para fazer um tour de Apocalipse a Gênesis. Nós vamos voltar a quase 4.000 anos atrás, de Apocalipse a Gênesis. Gênesis capítulo de número 3, o verso de número 8. Gênesis capítulo de número 3, o verso de número 8, o qual diz assim: Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, ou a brisa da tarde, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação do Senhor de Deus que estava passando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Curve sua cabeça. Soberano, eterno Pai, Deus das misericórdias, Senhor, vai de encontro a cada coração que está aqui nessa noite, Senhor, e fale ao coração de cada um conforme aquilo que cada um precisa, Senhor Jesus. A igreja dá uma linda salva de palmas para Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade, de todo o louvor. É bem verdade que há uma responsabilidade para todo aquele que
se levanta, ou se dedica, ou pretende, ou faz das tribunas sagradas como um pregador da palavra de Deus. É bem verdade que eu creio assim que por mais que você busque, por mais que você se dedique, essa palavra não é sua. Essa palavra tem um dono, e essa palavra tem que ter uma responsabilidade, porque tudo que se diz de cima de uma tribuna sagrada, há uma responsabilidade para o ouvinte que escuta. A tribuna não é lugar de meninos, a tribuna é lugar de homens que se buscam e se dedicam em oração e em estudar a palavra. A tribuna é lugar onde nós se preparamos para que viemos aqui e alimentar a igreja de Cristo. E esse alimento tem que ser alimento sadio. Esse alimento tem que ter responsabilidade. Responsabilidade primeiro, moral, para que subimos aqui e falamos e Deus opere. Segundo, responsabilidade espiritual, para que seja alimento espiritual e a igreja saia saciada da palavra do Senhor. E isso é para todos nós que subimos na tribuna. Se olharmos para as escrituras, capítulo 2 do número de Malaquias, nós vamos ver a responsabilidade que estava sobre as costas do sacerdote, a ponto da palavra dizer que o sacerdote, se não aplicasse a palavra de modo verdadeiro, com veemência, palavra verdadeira, digna de ser verdadeira, sem dúvidas, que não traga confusão na cabeça dos membros. Se o sacerdote não fizesse isso e distorcesse as escrituras, até as palavras que ele falavam de bênção se tornaria maldição. Isso está em Malaquias, capítulo de número 2. Isso é uma responsabilidade, irmão. Nós não brincamos de ser crente, não brincamos de ser pregadores, não brincamos de ser arautos do Senhor. Existe uma responsabilidade. Eu estou o culto inteiro me tremendo todo, pastora. Sabe por quê? Porque eu sei a responsabilidade que está sobre as minhas costas. Se nós lermos o livro de Apocalipse e fazer um paralelo entre Apocalipse e Gênesis, nós vamos entender o que o Senhor está querendo falar conosco nessa noite. Jesus se apresenta como o Alfa e o Ômega. Para quem que ele se apresentou assim? Para João. João se encontrava numa ilha chamada Patmos, capítulo 1, verso 9 de Apocalipse. Essa ilha era como se fosse uma masmorra, uma prisão. Ficava perto da Turquia, 55 quilômetros mais ou menos da Turquia. Essa ilha era usada como prisão pelos soldados romanos, pelos governadores romanos. E eles usavam para castigar aqueles que se levantavam como eu e você, que gostam de pregar. E quando se pregavam a verdade, Domiciano, se não me falha a memória, era o imperador da época, foi o que mais perseguiu o cristão. E quando se levantava como arauto, como pregador, aquele que anunciava as boas novas, o evangelho, o prêmio que se recebia era ser preso na ilha de Patmos, quebrar pedra. Esse era o preço, era o prêmio que se ganhava, porque ele estava anunciando o evangelho. Tem pessoas que estão achando que o evangelho é brincadeira. Cuidado, irmão, não é não. O evangelho é coisa séria. Muitos morreram, o sangue dos mártires clamam. Apocalipse diz isso. Sabe por quê? Morreram por pregar a verdade. Eles não brincavam de ser crente, Caroline. Eles falavam a verdade. João foi preso por causa disso, aproximadamente no ano 60 a 90 do primeiro século. João, na ilha de Patmos, ele presenciou muito crente, muito cristão ser morto.
muita pessoa sofrendo. Existe uma palavra chamada Maranata, todos nós aqui conhecemos. Ora vem o Senhor Jesus. João que desenvolveu essa palavra dentro da ilha de Patmos. Sabe por quê? Porque muitos cristãos estavam desistindo do cristianismo, Valdeci, por medo do sofrimento que acontecia dentro de Patmos. O evangelho não era como é hoje não, irmão. Essa alegria não era evangelho de sofrimento, pastor. Onde era tudo fácil, falavam-se o que querias na tribuna e ficava por isso mesmo. Não era não. Tinha responsabilidade. Esse microfone é condutor de conduta, irmão. O que eu digo aqui, muitas pessoas que ouvem aí vai seguir lá fora. Eu tenho que prestar atenção no que eu falo. É sério, o evangelho é sério. E João falava para os irmãos: Maranata, Maranata, porque alguns estavam desistindo. Sabe por quê? Porque a perseguição era feroz, não era fácil, era difícil. Aí ele dizia: Maranata. Eu sei que alguns dos irmãos entraram aqui nessa noite com bastante problema, saúde, financeiro, né? Todos nós temos nossos problemas pessoais. Nessa caminhada até a nossa Jerusalém, até Jesus voltar, eu sei que tem dia que você fala assim: eu não vou para a igreja. Eu também sou assim, irmãos. Eu sou ser humano, eu tenho emoções, eu tenho sentimento. Ninguém aqui é robô não, irmão. Nós somos homens e mulheres que têm sentimentos. Ninguém é um robô, Marcos. E tem dia que você fala: não vou, não estou afim, não quero ir. Mas o Espírito Santo de Deus, irmão, que usava João lá em Patmos, ele toca no teu coração e diz assim: Maranata, ora vem o Senhor Jesus. E parece que isso nos dá uma injeção de ânimo, pastor. Porque que nós olhamos lá para a cruz e vemos o que ele sofreu por nós. É o sangue o sangue dele é injetado em nós e nos dá força para vir para a igreja. E esse é o evangelho que eu quero pregar, irmão. E foi para isso que Deus me chamou. Se você analisar o texto, Domiciano, a Bíblia não vai falar, mas ele era o imperador na época. Ele judiava tanto dos cristãos, irmão. Tanto. A história vai dizer que cristão era o que iluminava as cidades de Roma. Sabe como, presbítero? Eles eram colocados em hastes, como se fossem postes. Não tinha luz elétrica não, irmão. Isso é a história da igreja, onde muitos teólogos, muitos estudantes, muitos pregadores da palavra morria por amor a essa palavra. Morreram, deram seu sangue. Sabe o que eles faziam, Karina? Colocavam em postes e tocava fogo no cristão para ser a iluminação para os romanos passar. Foi por isso que muitos morreram. Mas João falava: Maranata. Existe um homem por nome de Orígenes. Ele foi um dos primeiros teólogos dos primeiros séculos. Sabe o que Orígenes fazia, Tom? Quando você se convertia, ele pegava você, levava até o Coliseu, colocava você sentado no Coliseu e esperava o show dos romanos. E sabe qual que era o show dos romanos? Era jogar crente para leão comer, irmão. Aí Orígenes olhava para o cristão e falava assim: você tem certeza que você quer ser crente? O seu destino é aquele. Você quer ainda ser crente? Tem gente brincando com a palavra de Deus, irmão. Tem gente achando que ser crente é brincadeira. É de falar para a origem: eu não quero não. Eu não quero ser comido por leão e rasgado por ursos não. Mas sabe por causa do que, irmão? Porque ser crente é compromisso. É ser crente é quando está doendo,
Você fala assim: não vou te abandonar, não, Senhor. Eu vou... Onde João, ele no meio da árvore da vida. Aí entra Gênesis. Que no princípio cria Deus. A palavra criar no original hebraico é bará. E bará é só Deus que pode fazer. Criar. Da onde não tem nada, Deus cria. Da onde não tinha possibilidade de existir nada, Ele faz nascer. E isso é só o Deus Criador, Elohim, pode fazer. Mais ninguém. E a Bíblia vai me mostrar, ao decorrer dos capítulos de Gênesis, que Deus vai criando, irmão. A primeira coisa que se cria é a luz. Mas que luz é essa? Que o sol não tinha sido criado. Quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor passeava entre as águas. A palavra bará não tinha sido vaticinada ainda, sido falada, mas o Espírito Santo de Deus já estava ali. Quem acredita assim, diga amém. O Espírito Santo de Deus estava se movimentando, porém só movimento, irmão, porque a palavra ainda não tinha sido dita, mas tinha movimento. Tinha movimento. Mas a palavra não tinha sido dita, mas tinha movimento. Quando Deus abre a boca e diz: haja luz. Talvez você não conseguiu entender ainda. Tinha movimento, mas a palavra não tinha sido dita, era só movimento. Quando ele fala haja luz, aí o movimento tem fundamento. O movimento tem porquê? Porque a palavra foi dita: haja. Movimento sem palavra é só movimento. Movimento sem palavra vai ser só movimento. Mas movimento com palavra se cria. É diferente, irmão. O movimento que vem através da palavra é diferente. E quem conhece a palavra conhece o movimento do Espírito. Quem lê a palavra conhece o movimento do Espírito Santo. E sabe quando é Ele, irmão. Não se deixa enganar. E tudo que Deus cria é bom. É o verbo bará. É criar o que é bom. O salmista Davi, se me falha a memória, Salmo 51 é o 41. Ele manda criar nele um espírito bom, reto. Criar. E quem cria esse espírito que o salmista pede, só quem pode criar é Deus. Ninguém mais pode. Eu não posso. O pastor não pode. O pastor Valdeci não pode, a pastora não pode, os músicos não podem. Só quem enche a igreja com o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é um Espírito verdadeiro. Ele não habita na mentira. O Espírito Santo de Deus não habita na mentira. E não habita, me desculpe, na meninice. Não habita. O Espírito Santo de Deus que está na palavra aqui, nessa palavra, não habita. E eu desafio a qualquer um me mostrar que habita. Dentro da luz da Bíblia. Dentro da luz das Escrituras. Eu desafio. Dentro das Escrituras eu desafio.
Não sou melhor do que ninguém, mas a Bíblia não mente. O mover do Espírito Santo tem propósito. Quer que eu te prove? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eles estavam reunidos como nós estamos aqui nessa noite, orando, louvando, e o Espírito de Deus desce sobre a casa, o cenáculo. Eles estavam na parte de cima. Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, sai para fora e prega a palavra. E quando ele prega a palavra, 3.000 almas se salvam. Tem propósito no Espírito Santo, irmão. Você que é cheio do Espírito Santo, Deus te chamou com propósito. Deus, quando cria Adão e Eva, criou com propósito. Deus não faz nada sem propósito. E esse propósito, irmão, quem é espiritual está ligado, tem que estar vendo o que está acontecendo. O fato, muitas das vezes, nós estamos sentados de cabeça baixa. Quem disse que não estamos vendo? Estamos vendo e ouvindo. Existe um filtro. Eu sempre falo isso para quem sempre está conversando comigo. Esse filtro é conhecido como filtro hermenêutico. Sabe o que é isso? Ele fica no seu ouvido. Toda palavra que sai da boca de quem está pregando, que não tem base bíblica, esse filtro apita. Pip, pip, pip. Não apita, pastora? Pip. Não apita? Não apita, Marcos? Pip, pip, pip. Sabe o que é isso? Alerta. Alguma coisa está saindo que não tem base bíblica. Alerta. Quem tem esse ouvido hermenêutico sabe disso, irmão. Fica assim, ó. Pip, pip, pip. Respeitamos, mas não concordamos. Respeitar é diferente de concordar, irmão. Eu respeito. Se uma criança subir aqui e falar, eu respeito. Se não tiver base bíblica, respeito, mas não concordo. E nós temos que ser homens e mulheres maduros para entender isso. Eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. Fiquei das meia-noite às 5 horas da manhã, lendo e falando com Deus essa noite. Não saio daqui sem entregar o que Deus mandou falar. Gênesis capítulo de número 3. A Bíblia vai falar que ao criar o homem e a mulher, e tudo que ele cria, ele fala que é bom. Deus introduz o casal Adão e Eva no Éden. Eles não foram criados dentro do Éden. Lê o texto. Não foram criados dentro do Éden. Eles foram introduzidos depois dentro do Éden. E aqui nesse texto, irmão, tem uma revelação que me deixa em choque. Capítulo 3. Quando vai falar da queda, olha o que o texto diz. Se conseguisse desligar para mim só esse ventilador, Marcos, eu agradecia, meu querido. Capítulo de número 3. Olha o que o texto diz. A serpente era a mais astuta de todos os animais dos campos. Deus havia feito o que Deus tinha feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Sabe o que significa esse questionou aqui? Eu lendo de madrugada, eu falei, mas questionou o quê? Ela plantou uma dúvida, irmão. Pode buscar no Google aí o que significa esse questionou, vai ter várias. Mas aqui ela quer dizer que ela plantou uma dúvida, pastor. Sabe o que ela quis dizer para a mulher? Você tem certeza que Deus falou que se você vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer? Você tem certeza disso?
perigo, irmão. Aleluia. Um perigo, irmã. Aleluia. Tem gente dando ouvido à serpente, mas não dá ouvido à voz de Deus. A serpente, no texto, era alguém diferente, que eles não conheciam, mas Deus eles conheciam, irmão. Eles conheciam sem precisar ouvir Deus falar. Sem precisar Deus ouvir falar, eles ouviam a voz de Deus. Eles já conheciam quando Deus descia à tarde no jardim. E toda tarde Deus descia lá no jardim. Assim como todas as vezes que você precisa, Ele fala com você. Quando você está mais precisado, Ele não te deixa só. Nos momentos de angústia, quando ninguém te dá ouvido, Ele está lá. No momento de solidão, quando você olha no seu WhatsApp e não acha com quem conversar, Deus está lá. Nos momentos da saúde frágil, que você não sabe o que fazer, muitas das vezes nem o médico, Deus está lá. Quando a necessidade financeira bate na porta, irmão, oh Jesus, que você abre o seu armário e não tem nada lá, que você procura na sua agenda telefônica e fala assim: com quem eu vou falar? Você não acha ninguém, mas Deus está lá. Ele não te abandona não, irmão. Capítulo 3, versículo 8. Ele descia todas as tardes. Só que nessa tarde foi diferente, irmão. Quem toca o teclado da igreja? Ó, que som lindo. É a Caroline. Toca o contrabaixo. Presta atenção. Todas as vezes que eu estiver sentado ali, de cabeça baixa, e eu ver esse contrabaixo tocar, eu sei que eu toco. Toca a bateria. Todas as vezes que eu estiver sentado ali, eu vou saber, ou é o irmão que eu não sei o nome dele, ou é o Samir. Taylor, ou é o Taylor ou é o Samir. Eu sei quem está tocando. Toda vez que eu ver esse violão tocar, eu sei que é a Cat que está tocando, irmão. Quando a guitarra tocar, eu sei que é o Marcos ou o Renan. Jesus amado, quando Jesus descia no jardim do Éden, Deus não precisava falar com Adão e Eva. Eles o conheciam só pelo som do passo de Deus, irmão. Quem é íntimo de Deus, irmão, conhece a sua voz. Quem é íntimo de Deus, conhece os seus passos. Quem é íntimo de Deus, sabe quando Ele está na casa. Sabe que Deus está falando. E muitas das vezes, irmão, tão equivocado quem pensa que Deus está no barulho. Elias escondido dentro de uma caverna.
Uma tempestade veio e Deus não estava nela. Naquele barulho todo, Deus não estava. Isso é sério, irmão. Quando vem uma brisa suave, Deus estava lá. Às vezes você fala assim: mas Deus não fala comigo, Deus esqueceu de mim. Negativo. Quando você achar que Deus não está falando com você, saia do barulho, fique em silêncio, irmão. Ele está falando e você não está sensível à sua voz. Seja sensível à voz de Deus. O texto diz que Adão e Eva deu ouvido a uma anomalia. Sabe o que é anomalia? É algo que não é normal. O que era normal no Éden, pastora? Eles ouviam a voz de quem? De Deus. Não era normal ele ouvir outra voz. O normal ali era eles ouvir a voz de Deus. E quem ouve a voz de Deus conhece quando é a voz dele. Não se engana. Não se deixa enganar. Oh Jesus, manifestação de poder, nem sempre aprovação de conduta. Manifestação de poder, nem sempre é aprovação de conduta. Quer que eu te prove? A Bíblia relata que no livro de Êxodo, Deus fez milagres que diz a Bíblia que não ia fazer em canto nenhum. É a palavra, irmão. Milagres que foi feito através de Moisés com o povo decorrendo os 40 anos de deserto. Foram feitos milagres lá que Deus disse que não faria em canto mais nenhum. E mesmo assim Deus não aprovou a condutas de alguns, irmão. Manifestação de poder, para ser a conduta aprovada, tem que ter base bíblica, irmão. Tem que se enquadrar aqui. Eu acredito no poder do Espírito Santo. Sou pentecostal até o tutano, irmão. Mas eu acredito no mover através das Escrituras. Mover que não vem através das Escrituras é só um movimento, não cria nada. Você não vê cura, você não vê salvação. E aonde está? O que está acontecendo? Movimentos que balançam o corpo, mas não alimentam a alma. E o que Jesus quer para a igreja dele, irmão, é alimento que alimente a alma. É que você, passando por necessidade ou não, você fique com Ele. Tá difícil? Tá, mas com Ele. Me lembro nos meus primeiros dias aqui na igreja, chegava ali, eu chorava, mas saía daqui alimentado. Quantas vezes Deus usou o pastor, Karina, Heloísa, Cláudio, Ander, Valdeci, o presbítero para falar comigo, e eu saía dali, eu ficava quietinho ali, cheio da presença, e saía alimentado, quietinho, sem fazer muito barulho, sentadinho, mas cheio da presença. Tem um recado para essa igreja, irmão. Deus quer te usar, mas eu não sei nem aonde você mora. Dá uma atenção para o seu vizinho. Você já perguntou para ele como está sendo o dia dele? Ele não é crente, irmão. E às vezes você não sabe pregar. Se você falar para ele assim: bom dia, vamos fazer uma visita na minha igreja, você já está pregando o evangelho.
A Bíblia vai relatar no livro de Gênesis, por dar ouvido à anomalia, a algo que não era costumeiro, a algo que não era da parte de Deus, a dar ouvido à serpente. A Bíblia vai falar que eles são jogados para fora do Éden, porque Deus não aprovou aquela conduta, aonde o Espírito Santo de Deus estava constante com eles. Eles tinham a vida eterna, sim ou não? Mas jogou tudo fora por dar ouvido à voz estranha. Perigoso, irmão. E perde o direito de comer da árvore da vida. Esse direito foi reconquistado. Se você analisar Gênesis capítulo de número 3, o último versículo, ao ser expulso, o Marcos, eles são expulsos do Éden, e Deus coloca 2 anjos na porta do Éden. Já leu sobre isso? E esses anjos, está cada um com uma espada na mão. Sabe para quê, pastor Valdeci? Para eles não voltarem para o Éden. Porque se eles voltassem para o Éden e conseguissem comer da árvore da vida, eles seriam eternamente conhecedores do bem e do mal e sempre vivos, eles não iam morrer. E o homem já contaminado com o germe do pecado e imortal não ia prestar, a ponto que depois que ele come da árvore do conhecimento, não presta. Primeira coisa que o homem faz depois de comer da árvore do conhecimento: o irmão mata o irmão. Anomalia, coisa anormal. Irmão não foi feito para matar irmão. Irmão foi feito para apoiar irmão. Irmão não surgiu para falar mal de irmão. Irmão foi feito para ajudar o outro irmão. Irmão não foi feito para virar as costas para o irmão. Irmão foi feito para dar a mão. Está fraquinho? Eu estou aqui, filho. Quer um exemplo? Jesus. Quer pregar? Vai de 2 em 2, porque se um cair, o outro levanta. Mas não está sozinho. Só o que acontece depois do germe do pecado? Primeiro crime, o irmão matou o outro. Isso é anormal. Se você pegar Gênesis capítulo 1 ao capítulo de número 11, você vai ver que toda a humanidade se torna má, a ponto de no capítulo 6 Deus fala assim: vou destruir todo mundo, de homens a animais, não vai sobrar nada. Capítulo de número 7, assim como acontece no capítulo de número 3, Deus olha para a humanidade e diz: da semente da mulher vai nascer um que pisará a cabeça da serpente. Deus lembra de você desde o Éden. Eu acho que a igreja não entendeu. Deus lembra de você desde a queda. Eu sei que às vezes parece que não, mas desde o Éden Ele está lembrando de você. O plano era: se comer do fruto, vai morrer. Aí Deus olha para você sentado aí hoje e fala assim: da semente da mulher vai nascer um que pisará a cabeça da serpente. É a primeira vez que o Evangelho é anunciado. Porto Evangelho. Sabe o que significa a palavra Evangelho?
Boas novas. Desde Gênesis a boas novas está sendo proclamada. E aonde que foram ouvir essas palavras? Quando os soldados romanos saíam para a guerra, eles voltavam e chegavam anunciando Evangelho, Evangelho, Pax Romana, dizendo que tinha boas novas para o imperador, que tinha conquistado outros povos. E esse Evangelho tem sido anunciado pelos cristãos desde já. Não o Evangelho através de sangue humano, mas através do sangue na cruz, o qual Jesus lá em Gênesis já se entregou por você. A árvore da vida foi destituída da presença do homem. O homem perdeu a chance de ser imortal. O germe do pecado nos trouxe a morte e as doenças. Você está achando que a doença é o quê? É a herança do pecado, irmão. Aí João, ao escrever o livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 14, ele diz assim: e voltará a comer da árvore da vida, e das folhas dela o que nos traz a saúde. Se coloca de pé, irmão. Lá atrás nós perdemos esse direito. Imagina no seu cérebro, no seu subconsciente, a cruz do Calvário. Veja, tenta imaginar Jesus lá. Tenta imaginar todo aquele sofrimento, todo aquele sangue derramado. Bem-aventurado os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Entrará pela cidade pelas portas. Nós não vamos precisar invadir, não vamos precisar do jeitinho brasileiro, não vamos precisar trapacear ninguém, não vamos precisar de mentira para regressar para o berço, para os braços do Pai. Não vai ser necessário, irmão. Eu quero estar pregando nessa noite para crente que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro, irmão. E tenha certeza de que se Jesus voltar nesse exato momento, estará com ele na glória. Sabe por que é mencionado os portões aqui? Se você olhar para o Éden, aonde o anjo está, ou estava, ele está virado para o oriente, ou para o leste, aonde nasce o sol. O templo que foi mencionado pelo nosso presbítero Anderson, e a tenda do encontro que foi feita por Moisés, a sua entrada está virada para o leste, para o oriente. O mesmo lugar que estava a porta do Éden, era a porta da tenda, a porta do templo. Talvez você não entendeu. Daniel, quando orava, ele se ajoelhava virado para o oriente, porque do oriente vem a esperança. A sua esperança vem de Deus, irmão. Quando o sol nasce, para os cristãos do primeiro século, eles entendiam que era como se fosse uma renovação. O sol nasce no oriente. Eles entendiam, se o sol nasceu,
é porque Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Dá uma cutucada nesse irmão aí. Eu não gosto muito disso não, mas dá uma cutucada que eu acho que ele está dormindo. Jesus vai voltar, irmã. Olha para o Oriente. Olha para o sol nascente. Todas as vezes que você acordar, olha para o sol. Ai, irmão, mas está nublado. Mas ele está lá. Põe a mão no seu coração. Me ajuda aqui, Cat. Canta aquele hino que eu gosto. A tua palavra escondi. Coloca a mão no teu coração, irmão. Ajuda aí, irmãos. Ajuda a cantar, irmão. Põe a mão no teu coração. Esconda a palavra no teu coração, para não pecar contra o Senhor. Algumas pessoas estão equivocadas quando acham que pecar é matar, roubar, adulterar. Lógico que é, mas distorcer as escrituras é pecado. Pecado. Isso. Quando a Bíblia fala de falso profeta, sabe o que é? É quem se passa por um verdadeiro profeta. Só o que ele prega é falso. Ele se passa por um verdadeiro, mas é falso. Não é isso, Marco? Ele vai enganar muitos, irmão. Muitos vão se deixar enganar, mas aquele que tem a palavra escondida não se deixa enganar, irmão. Não aceite outro evangelho a não ser o de Cristo. Paulo escreve aos Gálatas e diz assim, capítulo 1 dos Gálatas, versículo 8: ainda que eu ou nós, ele está se colocando no plural, que ele está falando dele e dos apóstolos. Sabe o que Paulo está falando? Se um dos apóstolos ou eu pregar, ou um anjo do céu pregar o outro evangelho que não é o de Cristo, seja anátema, seja maldito. Dê crédito à verdadeira palavra. Tua palavra escondi. Esconder é guardar. Guardada no meu coração. Quem guarda a palavra pra tem eu não pecar alicerce. contra ti, Senhor. Que guardar. Tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei.
Aleluia, Jesus. Quem recebeu a palavra, aplauda em nome de Jesus.